Primeiramente, boa noite a nobres colegas, ao público que nos acompanha também pela internet. Sejamos todos bem-vindos à 36ª sessão ordinária do ano de 2024, da 4ª sessão legislativa, da 17ª legislatura, hoje dia 21 de outubro de 2024. Quero agradecer a presença do nosso contador e, antemão, agradecer, por ele esperar um pouco. Atrasamos nossa sessão um pouco por explicações do Diogo e também do Esquiba. Quero agradecer também a presença do Ico, que está aí, está presente, sejam bem-vindos. A Preta e o Paulo, que sempre estão conosco, a Claudete também está por aí. Estão todos aí para participar, então, dessa sessão. Solicito, então, ao nosso secretário da mesa, o vereador Edson, para realizamento do momento bíblico. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 9, 10. Buscamos a sabedoria em muitos lugares para lidarmos com as decisões importantes que se apresentam para nós. Mas não há nada como o temor do Senhor para nos guiar nos caminhos que devemos andar. Quantas vezes tomamos uma decisão precipitada, mas o conhecimento do santo nos leva à prudência. Quando apresentamos nossos planos diante do Senhor, Ele guia nosso espírito e nos leva para a direção certa. Por isso, ouça a voz do seu coração. Se estiver em paz, significa que podemos seguir adiante. Mas se estiver inquieto, é melhor ter prudência e agir com o temor do Senhor. Senhor Deus, a sua sabedoria e o seu conhecimento estão muito acima de qualquer entendimento que o homem possa alcançar. Amém. 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 Obrigado, vereador Edson, por esse momento bíblico dentro dessa Casa de Lei. Declaro aberto a presente sessão e solicito ao secretário a chamada dos nobres edis. Vereador Delmar? Presente. Vereador Cladir? Presente. Vereador Dirceu? Presente. Vereador Jean? Presente. Vereador Olinda? Presente. Vereador Brizola? Presente. Vereador Pibe? Vereador Sérgio? Presente. Vereador Edson? Presente. O PIB parece que não vai se fazer presente, está com algumas dificuldades, não pôde vir na reunião e parece que não vem também na sessão, então só justificando a ausência do nosso vice-presidente da mesa aqui, o vereador PIB. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, considero a ata aprovada. Passamos ao expediente do dia, leitura do convite, então essa e depois os projetos. Convite. Vossa Excelência, senhor Sérgio Lutz, presidente da Câmara Municipal, estendendo o convite aos demais vereadores do município. É com grande satisfação que a Faculdade de Iguaçu convida a Vossa Senhoria a participar das atividades da Semana Acadêmica de 2024, conforme programação detalhada abaixo. Dia 21/10. Tema: Administração e apresentação do sistema CFA e CRAS para acadêmicos. Palestrante: Carlos Alberto Marchio, CRA Paraná. Tema 2. O papel do CPA e suas contribuições com a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Palestrante: Marlon Ferúcio Deon. Dia 24/10. Tema 1. Gestão sustentável. Papel do administrador no direito ambiental. Palestrante: Rafael Máximo e Vanessa Preschlack. Tema 2. DECAP, um projeto de governança da sociedade civil organizada com a gestão pública com visão de futuro para Capanema. Local da realização dos eventos: Centro de Eventos Martim Lutero, horário 19h30. Atenciosamente, comissão organizadora do evento, Faculdade Iguaçu. Leitura do projeto de lei ordinária número 21, 2024, autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 21, de 11 de outubro de 2024, altera a lei municipal 1795 de 2021 e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei altera a lei municipal 1795 de 2021, cria o Conselho Municipal de Esporte do Fundo Municipal de Esporte no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, CESP. Artigo 2º. O artigo 10º da Lei Municipal número 1795 de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10º. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. A categoria Bolsa Atleta Convidado nível 2 possui um valor de até R$ 1.500 por evento. Competição completa disputada e é destinada ao atleta com idade mínima de 16 anos.
completados no ano de concessão do benefício que tenha participação de eventos, competições esportivos oficiais promovidos pelas instituições que compõem o Sistema Nacional de Desporto e ou jogos oficiais do Estado do Paraná e da Federação Paranaense de competições regionais da respectiva modalidade realizada em até 2 anos anteriores ao do pleito NR. Parágrafo 3º. A categoria Bolsa Atleta Convidado nível 3 possui o valor total de até R$2.000 por evento, competição completa disputada e é destinada ao atleta com idade mínima de 18 anos, completados no ano de concessão do benefício e que tenha participado de eventos, competições esportivas oficiais em nível estadual, nacional ou internacional, promovidos pelas instituições que compõem o Sistema Nacional de Desporto e de respectivo país onde atuou, realizado em até 2 anos anteriores ao pedido, que sejam reconhecidos por suas habilidades esportivas no destaque NR. Artigo 3º. O artigo 12º da Lei Municipal número 1795/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, para a definição do valor de custeio para despesas com combustíveis serão considerados, primeiro, a distância entre o centro do município e o de origem e o centro do município de destino, incluindo os dispostos no parágrafo 7º, artigo NR. Segundo, na hipótese de uso do etanol, a média de consumo de 7 km por litro, NR. Terceiro, na hipótese de uso de gasolina, a média de consumo é de 10 km por litro. Quarto, o preço semanal ou, em sua ausência, no preço mensal do combustível previsto no site eletrônico oficial, na ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, considerando-se apenas o Estado do Paraná, NR. Parágrafo 3º. Para aprovação de qual combustível foi utilizado na viagem, o atleta apresentará a nota fiscal, cupom fiscal de abastecimento em que conste o CPF do beneficiário ou de seu responsável legal como consumidor ou outro documento idôneo aceito pelo CESP. Parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º, em havendo documentação comprobatória idônea aceita pelo CESP, eventual necessidade de deslocamento do beneficiário dentro do município destino para se dirigir aos locais relacionados com a competição, alimentação, hospedagem, hospital, farmácia, entre outros, os seus custos poderão ser ressarcidos nos termos desse artigo. Artigo 4º. O artigo 15º da Lei Municipal número 1795/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15º. Parágrafo 1º. O profissional beneficiário do Bolsa Técnico fará jus à percepção de um valor adicional para cada dia de competição oficial ou amistosa, em representação do município de Capanema ou de associação parceira nos termos, critérios e valores definidos pela Comissão Técnica de Análise e Avaliação, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade. Parágrafo 3º. Os valores previstos nos incisos 1º e 2º desse artigo poderão ser duplicados nas hipóteses de duplicação das respectivas cargas horárias. Artigo 5º. O artigo 16º da Lei Municipal 1795/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16º. Parágrafo único. Por decisão unânime da Comissão Técnica de Análise e Avaliação dos requisitos previstos nos incisos do caput desse artigo poderão ser dispensados mediante justificativa idônea. Artigo 6º. O artigo 24º da Lei Municipal 1795 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. Parágrafo 2º. Em havendo viabilidade, o município de Capanema poderá ceder total, parcial, servidores públicos efetivos, servidores temporários ou estagiários à associação parceira para a composição da equipe multidisciplinar que se trata de artigo, bem como estabelecer o atendimento de atletas nas unidades básicas de saúde do município em que seja lotado o servidor. Artigo 7º. O artigo 26 da Lei Municipal número 1795/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. A Comissão Técnica de Análise e Avaliação é órgão consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, CESP, competente para avaliar e deliberar a respeito da concessão e do encerramento dos benefícios das ações previstas nessa lei. Parágrafo 1º.
A Comissão Técnica de Análise e Avaliação poderá expedir resoluções ou instrumentos congênere para disciplinar o cumprimento dessa lei e de eventual regulamento. Parágrafo 2º. As decisões da Comissão Técnica de Análise e Avaliação serão tomadas por maioria absoluta de seus membros, formalizadas em atas. Parágrafo 3º. As atas das deliberações da Comissão Técnica de Análise e Avaliação são publicadas no portal da Transparência do Município no prazo de 15 dias úteis após a data da reunião, sob pena de nulidade da deliberação. Artigo 8º. O artigo 27 da Lei Municipal 1795/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. A Comissão Técnica de Análise e Avaliação é constituída por 5 membros titulares, composta da seguinte maneira: pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer, um membro da Procuradoria-Geral do Município, indicado em consenso ou por maioria dos membros da PGM, 3 profissionais de educação física que sejam servidores públicos efetivos do município de Capanema e ou do Estado do Paraná e ou da União. Parágrafo 1º. Serão nomeados 3 membros suplentes integrantes do quadro efetivo de servidores públicos do município de Capanema, com a finalidade de substituir os membros titulares nas hipóteses de ausência, impedimento ou suspeição. Parágrafo 2º. O secretário municipal de Esportes e Lazer será obrigatoriamente o presidente da comissão. Parágrafo 3º. Na hipótese de inexistência ou de desinteresse dos membros da PGM na composição da comissão, e desde que tenha havido convite formal para todos os procuradores municipais, a vaga prevista no inciso 2º do caput desse artigo poderá ser preenchida por servidor público integrando o quadro efetivo do município de Capanema que possui escolaridade em ensino superior. Parágrafo 4º. Na hipótese da inexistência ou desinteresse profissionais de educação física na composição da comissão e desde que tenha havido convite formal para os profissionais eventualmente existentes no município, as vagas previstas no inciso 3º do caput desse artigo poderão ser preenchidas por servidores públicos integrantes do quadro efetivo do município de Capanema que possuem escolaridade em nível superior. Parágrafo 5º. Na hipótese do profissional de educação física indicado para membro da comissão sejam servidores públicos efetivos do Estado ou da União, ele deverá possuir vínculo residencial, laboral ou empresarial do município de Capanema. Parágrafo 6º. A Comissão Técnica de Análise e Avaliação será nomeada pelo chefe do Poder Executivo para exercício da função pelo prazo de 18 meses, permitido a recondução. Artigo 7º. Prorroga-se automaticamente o mandato dos membros da comissão pelo prazo de 6 meses e assim sucessivamente, caso não haja expedição de decreto de nomeação de novos membros até o encerramento do mandato. Os membros da comissão não poderão ser substituídos unilateralmente pelo chefe do Poder Executivo durante o curso do mandato, salvo por exoneração, demissão ou por desídio no exercício das atribuições próprias da comissão na forma do regulamento. Parágrafo 9º. Salvo o secretário municipal de Esportes e Lazer, os demais membros poderão solicitar sua retirada da comissão a qualquer tempo. Parágrafo 10º. Nas hipóteses dos parágrafos 8º e 9º desse artigo, os novos membros titulares serão designados por decreto para cumprir o restante do mandato dos membros substituídos. Artigo 9º. O artigo 31 da Lei Municipal 1795/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. Parágrafo 5º. O atleta ou profissional que receber algum benefício previsto nessa lei poderá conduzir veículos automotores pertencentes à frota municipal, desde que devidamente habilitados com documentação registrada no órgão do município competente, quando ausente motorista oficial. Artigo 10º. O artigo 34 da Lei Municipal 1795/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 34. A concessão dos benefícios previstos nessa lei destinados para atletas, técnicos e demais profissionais não gera qualquer vínculo empregatício entre o beneficiário e o município de Capanema, não havendo direito a férias, 13º adicional de férias, FGTS, recolhimentos providenciários e demais encargos trabalhistas. Parágrafo 1º. Os benefícios previstos nessa lei destinados para atletas, técnicos e demais profissionais não possuem caráter salarial mantenedor. Parágrafo 2º. As atividades desempenhadas por atletas, técnicos e demais profissionais beneficiários serão realizadas em regime de voluntariado, estando ciente de que a bolsa recebida possui natureza jurídica de doação com encargos onerosa, elegido pelas normas do direito público, implicando o cumprimento de condições e obrigações pré-estabelecidas no plano de trabalho e ou no requerimento de benefício ou termo de concessão de benefício, bem como de comum acordo entre os pares. Parágrafo 3º. Na hipótese de o beneficiário da presente lei ingressar em juízo ou em ação de natureza trabalhista em face do município de Capanema, sujeitar-se-á a aplicação de uma multa correspondente à metade de todas as verbas recebidas do município de Capanema. Artigo 11. Insere-se o capítulo 5 na Lei 1795/2021 com a seguinte redação. Capítulo 5. Do Fundo Municipal do Esporte e do Conselho Municipal do Esporte.
Artigo 36. O Poder Executivo Municipal é autorizado a criar o Fundo Municipal de Esportes, FUMESP. Parágrafo único. O FUMESP, instrumento de natureza contábil gerido pelo Conselho Municipal de Esportes, tem como finalidade a manutenção, expansão e aperfeiçoamento do programa de incentivo ao esporte Capanema, em complemento às dotações orçamentárias da CESP. Artigo 36A. Constitui receitas do FUMESP os valores arrecadados pelo município de Capanema em razão da cobrança de tarifas ou preços públicos pela utilização de quadras poliesportivas, ginásio, campo de futebol, entre outros. Segundo, as transferências orçamentárias provenientes de órgãos e entidades públicas. Terceiro, as contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, observadas as disposições legais pertinentes. Quarto, os recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordo entre os governos. 5. Os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais pertinentes. 6. Outras receitas que lhe forem destinadas por lei, regulamento, acordo, convênio, contratação de repasse ou convenção por órgãos e entidades públicas ou privados. Parágrafo 1º. Os recursos a que se refere esse artigo serão depositados em conta especial e específica da instituição financeira oficial ou parceira do esporte capanemense. Parágrafo 2º. É autorizada a aplicação da disponibilidade do fundo em operações ativas de modo a preservá-la contra eventual perda de poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 3º. Os valores do FUMESP serão destinados ao desenvolvimento do programa de incentivo do esporte, permitindo-se a realização de quaisquer das espécies de despesas previstas no orçamento anual da CESP, incluindo despesas de capital. Artigo 36b. Cria no âmbito da estrutura organizacional da CESP o Conselho Municipal do Esporte, COMESP, com competência para 1. Zelar pela utilização dos recursos do FUMESP e monitoramento de projetos e políticas públicas integrantes do Programa de Incentivo ao Esporte Capanema. 2. Aprovar e firmar convênios e contratos objetivando atender às finalidades do fundo. 3. Examinar e aprovar projetos destinados à aplicação dos recursos do fundo. 4. Promover atividades e eventos que contribuam para a divulgação e prática de esportes. 5. Prestar contas aos órgãos competentes na forma da lei. 6. Elaborar seu regimento interno. Artigo 36c. O COMESP será integrado pelos seguintes membros. 1. Pelos 5 membros titulares da Comissão Técnica de Análise e Avaliação. 2. Por um representante de cada associação esportiva com parceria vigente com o município de Capanema. Parágrafo 1º. O COMESP elegerá o seu presidente. Parágrafo 2º. Cada membro titular do COMESP terá um suplente, que o substituirá de seus afastamentos, impedimento ou suspeição. Parágrafo 3º. A participação no COMESP é considerada serviço público relevante e vedada sua remuneração a qualquer título. Parágrafo 4º. É permitido o pagamento de despesas de viagem aos membros do COMESP quando em missão oficial para obtenção de verbas ou diligências necessárias para a defesa dos interesses do esporte capanemense. Artigo 36d. Poderão apresentar ao COMESP projetos relativos ao incentivo ao esporte. 1. Os órgãos de administração pública direta ou indireta do município de Capanema. 2. Organizações de sociedade civil sem fins lucrativos constituídas em funcionamento há mais de um ano, cujas finalidades institucionais e atuação comprovadamente estiverem harmonizadas com as finalidades do fundo, obedecidas às disposições da Lei Federal 13.019 de 2014. Artigo 12. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta dos recursos orçamentários da CESP previsto na LOA. Artigo 13. Autoriza-se o Poder Executivo Municipal a fazer as alterações e os ajustes dos instrumentos de planejamento financeiro orçamentário, especialmente no Plano Plurianual, PPA, na LDO e na LOA, para as inclusões, supressões e alterações de despesas, projetos, atividades e programas a serem criados e executados por meio do FMDID, incluindo a criação, abertura, adaptação e especificação de novos códigos, siglas, dotações, bem como formalizar os desdobramentos das rúbricas orçamentárias e outras informações contábeis por meio de decreto, observando o disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orçamentária Anual. Artigo 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando essas disposições contrárias. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica, Estrada da Parque Camino Colonna, aos 11 dias do mês de outubro de 2024, Américo Belé, Álvaro Esquiva Júnior e Diogo André Ocel. A exposição de motivos já foi explicado antes, não há necessidade, né, senhor presidente? Não, podemos seguir, então, com a outra pauta que nós temos aí, que vai ser o projeto de lei oriundo número 22, 2024, também autoria do Poder Legislativo. Legislativo. 21 ou 22?
Os vereadores signatários nos suas atribuições legais submetem à apreciação da Câmara Municipal de Capanema a seguinte proposição. Projeto de lei número 22, de 21 de outubro de 2024, declara os municípios de Capanema e Comandante Andrecito Irmãos e da outras providências. Artigo 1º. Fiquem declarados, nos termos da lei, municípios Irmãos Capanema e Comunidade Andrecito, pela ligação geográfica, ambiental, histórica, cultural e social. Parágrafo 1º. A Irmandade encontra raízes profundas na comunhão da foz do rio Santo Antônio, do rio Iguaçu e no Parque Nacional do Iguaçu. Parágrafo 2º. A defesa comum de natureza, a união pela ponte do turismo ecológico e a permanente luta pelo crescimento econômico conjunto revela que somos comunidades gêmeas. Artigo 2º. Para que os laços de fraternidade existentes sejam aprofundados e os nossos objetivos socioeconômicos comuns sejam plenamente alcançados, o Poder Executivo firmará acordo de irmanação entre ambos os municípios. Parágrafo 1º. O acordo de irmanação terá por finalidade fomentar programas mútuos de cooperação e solidariedade através de intercâmbio cultural, social, turístico e econômico. Parágrafo 2º. Sem prejuízos de outros pontos, constará no acordo de irmanação. Primeiro, reuniões conjuntas e regulares entre os poderes legislativos e executivos, de forma alternada em cada município irmão, para discutir todos os interesses comuns imediatos e para construir futura Assembleia Comum dos Povos da Terra, do Melado, da Erva Mate e do Turismo Ecológico, Capanema e Comandante Andrecito, com a participação igualitária entre membros dos poderes públicos e membros da sociedade civil de ambas as comunidades. Segundo, o desejo de construção de um plano diretor comum, resultado das reuniões regulares para integrar definitivamente os nossos territórios para o desenvolvimento econômico, turístico, ambiental e social. Terceiro, compromisso inegociável pela abertura 24 horas da ponte do turismo ecológico e a instalação da aduana integrada de cargas. Quarto, a criação do roteiro turístico comum com ênfase nos parques ecológicos, na Ruta 101, no Complexo Ervateiro, nos balneários capanemense e na produção orgânica familiar capanemense, melado, mel e demais produtos da agricultura familiar. Quinto, atenção especial ao intercâmbio local com a busca de soluções jurídicas para desburocratizar a passagem de nossos moradores, especialmente com convênios e concessões para livre trânsito de transportes urbanos. Sexto, estudo e implementação da ciclovia moderna para ligar as sedes dos 2 municípios irmãos. Sétimo, incentivo à prática de esportes de aventura em nossos caminhos, parques e rios. Oitavo, apoio à abertura do histórico Caminho do Colono como uma ciclovia e a criação da rota integrada e ecológica com os parques argentinos. Nono, estimular a participação das associações comerciais, sindicatos e organismos econômicos para a construção de agenda econômica comum. Décimo, priorizar a ligação das instituições de ensino para desenvolver o aspecto cultural, tecnológico, social e econômico da nossa irmandade. 11º, estimular o ensino e o uso comum do espanhol e do português. 12º, acentuar as trocas de experiência entre as nossas cooperativas, principalmente as agrícolas e as financeiras. 13º, criar mecanismos de socorro recíproco de caso de catástrofes naturais como incêndios, inundações, tempestades, especialmente no livre trânsito de veículos de guarnições dos bombeiros e da defesa civil, das ambulâncias, da saúde e veículos dos órgãos de segurança em momentos de acionamento do sistema de alerta de catástrofe. 14º, convidar e incentivar que as reuniões oficiais em ambos os municípios, com a presença de representantes do Estado do Paraná, ou da província de Missões, ou da República Federativa do Brasil, ou da República Argentina, compareçam representantes oficiais da nossa comunidade fraterna para externar os interesses comuns existentes. 15º, reclamar aos órgãos de segurança estaduais e federais e aprimorar
os órgãos de segurança estaduais e federais e aprimorar o diálogo das forças policiais sediadas nos nossos territórios. 16º, dialogar com os órgãos de saúde estadual e federal para implementar campanhas de saúde comum. 17º, consignar que o fechamento do histórico caminho do colono causou enormes prejuízos econômicos e sociais para comunidades de Capanema e da região, não compensados pelo Estado do Paraná e pela República Federativa do Brasil, assim a consolidação da ponte internacional, ponte do turismo ecológico e da aduana integrada de cargas e o apoio à nossa irmanação e o início de justa retribuição à nossa gente. Artigo 3º. O Poder Executivo deve levar ao conhecimento do Ministério das Relações Exteriores do Brasil a existência da presente lei, solicitando colaboração para a implementação da nossa irmanação. Parágrafo 1º. Igual comunicação será feita à Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, inclusive alertando que nossa comunidade é prejudicada pelo funcionamento parcial da ponte internacional, ponte do turismo ecológico. Parágrafo 2º. Também serão comunicados o Poder Executivo Estadual e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, dando ênfase que dinheiro público paranaense foram utilizados para a construção da ponte internacional. Deve funcionar 24 horas. Artigo 4º. Os órgãos permanentes do Mercosul também serão comunicados da nossa Irmandade. Parágrafo único. Também será dada a ciência que o funcionamento parcial da ponte prejudica a nossa plena integração. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo Marcelino Pessan, 21 de outubro de 2024. Autoria Sérgio Ures, Delmar Balzan, Edson Wilms, Ercio Marques Chapo e Valdomiro Brizola. Justificativa. O presente projeto reflete a seguinte verdade: nós de Capanema e de comandante Andrecito somos irmãos, e que revela a nossa irmandade é o desejo de construir uma sociedade fronteiriça, fraterna e comum. Aliás, como bem disse o Dr. Márcio Geron, juiz de direito aposentado, um dos mentores da nossa reunião, a foz do rio Santo Antônio não nos divide, pelo contrário, nos une. Infelizmente, o que impede a nossa integração é a ausência de uma ponte internacional que funcione 24 horas, bem como a não instalação da aduana integrada de cargas. O projeto também é pensado para aperfeiçoar a nossa irmanação, aliás, oferece contornos para aprofundar a nossa ligação socioeconômica. A competência municipal a respeito é inquestionável, basta conferir os artigos 23º, inciso 1º, 4º, 8º e 10º e 30, inciso 1º, ambos da Constituição Federal, sem querer que Capanema está dando cumprimento ao artigo 4º, inciso 9º da nossa Carta Magna. Inclusive, a nossa lei conclama o Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, o Congresso Nacional e o Estado do Paraná reconhecerem a nossa irmandade e afastarem obstáculos para a sua consecução. Enfim, somos homens e mulheres de bem que compreendem que a nossa comunidade Capanema e Comandante Andrecito são irmãs gêmeas e os nossos limites nacionais não são barreiras, mas pontos de contatos, de afetos e de integração socioeconômica. O espírito da nossa lei é único, aperfeiçoar a nossa humanidade comum. Como ensinou o grande líder Nelson Mandela, a homens e mulheres bons em qualquer comunidade e em todos os partidos ou convicções políticas. É quando esses homens e mulheres se reúnem que os construtores triunfam, em lugar dos destruidores. É neste momento que temos reafirmada a nossa humanidade comum. Por isso, solicitamos a essa Casa de Leis a aprovação do presente projeto. Passo Marcelino Pessan, 21 de outubro de 2024. Autoria Sérgio Ures, Delmar Balzan, Edson Wilms, Ercio Marques Chapo e Valdomiro Brizola, vereadores. Agora temos o requerimento 18, autor Edson Williams, e a indicação 71, autor vereador Dirceu Arqueire. Requerimento número 18, 2024, vereador Edson Williams, suma. Requer informações sobre cemitérios existentes no município.
discussão? Posso discutir? Só leitura. O vereador abaixo assinado na forma regimental, depois de ouvido o plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que, através do departamento responsável da municipalidade, nos apresente as seguintes informações. Apresente a localização exata de cada cemitério existente no município, informe quem é o responsável pela administração de cada cemitério, detalhe a propriedade dos terrenos onde os cemitérios são citados e especifique se há algum tipo de convênio com o município ou com instituições religiosas como a Mitra. Essa solicitação se faz necessária em virtude de questionamentos recebidos durante reuniões do Conselho Municipal de Pastores a respeito de possíveis divergências nos valores cobrados pela administração dos cemitérios, principalmente nas localidades em áreas mais distantes da cidade. Diante deste cenário, é fundamental que o Poder Executivo disponibilize as informações solicitadas a fim de que possamos esclarecer as dúvidas da comunidade e tomar medidas cabíveis. Capanema, Cidade Agrovícola Ecológica, Estado do Parque, Caminho do Colono, 9 dias do mês de outubro de 2024. Edson Williamson, vereador. Indicação 71, vereador Dirceu Alqueire. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de manutenção da estrada rural na linha Lajeado Grande. Senhor presidente, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, solicito que, após lida em plenário, seja a presente indicação encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal, cópia da Secretaria de Aviação e Obras para as devidas providências. Justificativa. A presente indicação se refere à busca de melhorias na qualidade de vida e na defesa dos interesses dos moradores e produtores rurais como parte de uma grande parcela da população. Por meio do requerimento número 8 de 2024, solicitei a reabertura da estrada indicada na linha Lajeado Grande, sendo que, conforme o ofício 98 de 2024, GAPRE, protocolo número 338 de 2024, fui comunicado que da notificação do proprietário para retirada da cerca, objeto e obstrução da via em questão. Informa ainda que, pelo entendimento do promotor de justiça, notícia de fato número MPPR 002724000534/1, a ausência de regulamentação legal específica quanto à abertura da via impediria qualquer intervenção da promotoria. Nesse contexto, como até o momento a questão permanece sem solução, fato que me causa grande preocupação, considerando o potencial risco de acidentes na região, visto que, diante da impossibilidade de passagem pela estrada rural mencionada, os moradores têm que transitar com suas máquinas pesadas pela BR-163. Apresento essa indicação, sugerindo ao senhor prefeito que estude uma intervenção na situação, no que for possível, pois a questão, considerando o potencial de acidentes de trânsito, torna-se medida de interesse público. Capanema, 16 de outubro de 2024, Dirceu Alqueire, vereador. Como então na segunda nós vamos não vamos fazer nossa sessão na terça, já na quarta-feira, então, às 3h30, 4h, vamos então convocar o pessoal, né, para o pessoal fazer presente, para nós discutir o projeto que o doutor Álvaro vem fazer junto conosco. E daí a sessão fica então às 5h da terça-feira, para nós dar o prosseguimento dos projetos dentro dessa casa de lei. Como não consta mais matéria na ordem do dia, agradeço o comparecimento de todos, encaminho o projeto de lei às comissões, para que estudem em missão e os pareceres declarem encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos vocês e uma semana abençoada a todas as nossas famílias capanemenses. O Alessandro agora vai dar prosseguimento na questão das emendas indispositivas. Grande abraço, até mais, boa noite.